na sombra da tristeza. Teus sonhos de ventura, se quiser chorar diante da taça da amargura, quando bater a porta, ferido, bem fundo o coração, a esperança morre. Boa noite a todos. Segunda-feira, no calendário humano, dia 6, e já estamos no horário. Vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, doce meigo Rabi da Galileia, estamos mais uma vez, Senhor, pedindo as suas bênçãos, pedindo que envie sua luz, seu amor, sua paz para todos. E nesta noite, abençoe, Senhor, o nosso estudo. Abençoe o nosso irmão, que aqui vai estar falando aos nossos corações. Que possamos ter uma noite de muito proveito. Abençoa-nos, Senhor, e nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Assim seja. Almas queridas, falo de minha alegria, de minha gratidão por esta hora, por esta oportunidade que nosso Senhor Jesus Cristo a todos e sempre nos abençoe. Dentro da programação, hoje, o capítulo 43 do livro Conversando com os Médiuns, cujo título é Mediunidade Improdutiva. Como é muito provável que nem todos disponham do livro neste instante, peço permissão para ler todo o capítulo, esperando não ser fastidioso. Mediunidade Improdutiva, de autoria, o livro do Espírito Odilon Fernandes, psicografia do companheiro Carlos Macedo. Depois da leitura, com a objetividade possível, vamos pontuar alguma coisa dentro do tempo que nos está reservado. Para os que puderem e desejarem, tenham também à mão o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 5, parábola da semente.
o texto de Odilon Fernandes. A mediunidade é uma faculdade psíquica suscetível de progredir, ampliando as suas possibilidades com o desenvolvimento espiritual do medianeiro. Apesar do seu desabrochar, a tendência a partir do seu desabrochar, a partir do seu desabrochar, a tendência natural de toda e qualquer faculdade é a de evoluir com o exercício e com o aprimoramento do médium, que deve se esforçar no sentido de coadjuvar os espíritos que o procuram para os seus contatos com os encarnados. Pode ser, no entanto, que em muitos medianeiros, apesar dos seus esforços na tarefa e o seu interesse mesmo pela mediunidade, a faculdade mediúnica em si não consiga deslanchar à semelhança das pétalas de uma flor que não se entreabrem. Em outros, a mediunidade aparece, começa a dar sinais de faculdade promissora para, logo em seguida, estacionar, como se algo lhe estivesse faltando para se tornar mais útil. Na maioria das vezes, quando tal ocorre, não convém que o medianeiro perca tempo com insistência. Pode ser que o seu compromisso espiritual esteja vinculado a uma outra atividade que não o do exercício sistemático da mediunidade. Em mediunidade, o médium necessita ter bom senso para saber quando deve insistir com proveito. Por exemplo, existem médiuns nos quais a faculdade psicográfica surge e, no entanto, não logra ir adiante daqueles exercícios iniciais dos primeiros rabiscos ou pensamentos desconexos sobre o papel. Quando é assim, quando se percebe que a faculdade mediúnica não cresce, não evolui, não sai, digamos, do lugar comum, convém que o medianeiro tenha bom senso para recuar, esperando por melhor oportunidade. Existem médiuns improdutivos que, num outro setor das atividades espirituais, poderiam ser mais úteis à causa. Em alguns sensitivos, o pensamento de vir a ser médium é uma ideia obcecante na cabeça. Tudo, por assim dizer, está atrelado
ao compromisso kármico do medianeiro e depois não adianta a existência da faculdade sem espíritos que saibam fazê-la funcionar a contento. Não raro, muitos dos desencarnados que se aproximam dos médiuns são espíritos despreparados, moral e intelectualmente. Não têm perseverança alguma e não sabem cultivar o relacionamento psíquico com o instrumento mediúnico. Sem espíritos sérios e devotados secundando o medianeiro, a mediunidade pode ser comparada à semente que germina, mas que não se desenvolve por falta de adubo. Portanto, não basta ser médium, é imprescindível o compromisso e a associação com espíritos interessados em desenvolver tarefas úteis. Quando o médium insiste em demasia no exercício da mediunidade improdutiva e, o que é pior, insiste sem disciplina e sem convicção, acontece perder longo tempo na encarnação. A sua vaidade em querer ser médium fala mais alto. Às vezes, antes de se lançar à tarefa mediúnica que deseja, o sensitivo necessita de maior tempo de amadurecimento. Que ele se empenhe numa atividade assistencial e com certeza fará mais do que insistindo no exercício específico desta ou daquela faculdade. Existem possibilidades medianímicas de caráter geral que os seus portadores necessitam levar em conta. Pode ser que determinado companheiro seja limitado médium no campo da psicografia, mas excelente no serviço da oratória, que não consiga ocupar a tribuna com coerência, mas ótimo prestador de serviços no setor organizacional da casa espírita. Em mediunidade, o médium também carece saber qual é o seu melhor lugar. Respeitando o texto, a sequência das ideias, vamos pensar algumas coisas que nos possam ser úteis neste momento. Eu chamo a atenção de quem está com o texto à mão para os 3 primeiros parágrafos da lição desta hora. No primeiro parágrafo, vemos que a mediunidade é uma faculdade psíquica suscetível de progredir. É possível que a mediunidade evolua e é desejável que a mediunidade evolua. No segundo
segundo parágrafo, uma outra possibilidade. Existe o germe da mediunidade, mas por diversos fatores ela não deslancha, não eclode, nem minimamente satisfatória. No terceiro parágrafo, a mediunidade eclode, emerge, o seu portador consegue realizar alguma tarefa, mas num certo estágio da sua caminhada, esta mediunidade pode vir a estacionar. São três, portanto, as possibilidades. A primeira, a mediunidade pode evoluir, pode progredir. Segunda possibilidade, a mediunidade existe, mas não deslancha. Na terceira possibilidade, a mediunidade existe, deslancha num certo grau, mas depois estaciona. Fixemo-nos no primeiro parágrafo, na evolução da mediunidade. Para entendermos isso de maneira bem objetiva e simples, vamos recordar que tudo no universo está sujeito à lei do progresso. A evolução, segundo Carlos Toledo Resino, é a lei central do universo. Se a evolução não existir, tudo perde o sentido. Ora, segundo a lei do progresso, a pedra evolui, o vegetal evolui, o animal, o homem, o anjo. O Cristo está em trabalho de evolução. Ora, se tudo está submetido à lei do progresso, a mediunidade igualmente o está. Não há por que pensar-se, admitir-se, que simplesmente por alguém apresentar um certo grau de mediunidade, que esta mediunidade está se apresentando no seu apogeu, no seu ápice, e que não há mais nada a evoluir no que respeita àquela mediunidade. Claro que esse tema é vastíssimo, mas não podemos nos estender. Para que esta mediunidade evolua, atendo-me ao texto, alguns requisitos são necessários, que estão aí. Primeiro requisito, exercício. Nenhuma virtude, nenhuma qualidade, seja orgânica, emocional, espiritual, se aprimora sem exercício. Um atleta, para atingir uma condição que ele repute desejável, ideal, requer anos de exercícios, de sacrifícios, de renúncias, de dedicação, de abnegação, de desprendimento. Terá que abrir mão de tudo
tudo aquilo que é irreconciliável com a aptidão física, com o status atlético que ele quer alcançar. Se é assim, para o aformoseamento, o aprimoramento de uma qualidade física orgânica, em mediunidade não será diferente. Portanto, não basta a semente da mediunidade, o germe, não basta a faculdade, é preciso exercício. Mas, como vemos aí no texto, não basta o exercício puro e simples da mediunidade. Juntamente com o exercício prático, para que a mediunidade evolua, requer-se o aprimoramento moral do médium. O médium precisa desenvolver qualidades comportamentais, precisa desenvolver qualidades espirituais enquanto se exercita na mediunidade. Porque para que o exercício prático da mediunidade surta o efeito desejado, será necessário que o médium agregue ao exercício prático da mediunidade a sua melhora moral, a sua reforma íntima, a sua transformação moral. E tanto este exercício como o aprimoramento moral do médium pede esforço. Está no texto, que é outro requisito básico para a evolução da mediunidade: esforço. E eu busquei para nós o conceito de esforço, que dito para os que podem e desejam anotar: esforço, atividade em que alguém mobiliza todas as suas forças físicas e ou morais para atingir um fim. Outra vez, atividade em que alguém mobiliza todas as suas forças físicas e ou morais para atingir um fim. Ainda, esforço significa vigor, energia, ânimo, coragem. Vemos pelo conceito que o esforço é muito diferente de forçar. Uma coisa é o médium se esforçar, mobilizando todos os seus recursos para atingir a finalidade que ele deseja, qual seja o aprimoramento da mediunidade. Forçar é muito diferente. Forçar implica a ideia de violência. E não será violentando-se, violentando a espiritualidade, forçando a porta fechada, que estamos num centro espírita, portanto nada que assuste. Não é a Anvisa, não é o promotor de justiça, não é o delegado de polícia, não é o agente, é simplesmente uma porta que bateu aí para ver se estamos ou não desenvolvendo a mediunidade da tranquilidade. Mas se eu for preso, não me visitem, tá? Então, queridos, forçar é muito diferente.
Não adianta subvertermos a ordem, não adianta nos desgastarmos inutilmente, forçando a barra para que tenhamos uma mediunidade para a qual não estamos preparados, ou para uma mediunidade que não conste da nossa programação, como está no texto. Outro requisito para que a mediunidade evolua: precisamos nos esforçar, está aí no primeiro parágrafo, para coadjuvar os espíritos que o procuram. Viram? Busquei também o sentido da palavra coadjuvar. O candidato a médium, aquele que pretenda ter a sua mediunidade evoluindo, precisa ajudar os espíritos. Ele precisa auxiliar os espíritos. Portanto, esforçar-se e coadjuvar quer dizer, o médium precisa se ajudar e ajudar os espíritos. O médium precisa se auxiliar e auxiliar os espíritos. O médium que não se ajuda, que não ajuda os espíritos, ou o médium que não se auxilia e não auxilia os espíritos, não pode pretender que a sua mediunidade evolua. E ao não obedecer este programa, já temos um começo de compreensão dos parágrafos 2 e 3. Por que uma mediunidade pode não deslanchar? Por faltar exercício, por faltar o aprimoramento, por faltar o esforço, por faltar o auxílio que vamos dar aos espíritos. Não há como desabrochar. Comparemos a mediunidade a uma semente. Uma semente plantada num terreno sáfaro, estéril, não produzirá. Não basta, portanto, a qualidade da semente. Então, no segundo parágrafo, vemos que a mediunidade pode não se deslanchar. E está aí na segunda linha do segundo parágrafo, mesmo com os esforços. Pode ser que o médium tenha feito tudo que estava ao seu alcance. Ainda aí, a mediunidade poderá não deslanchar, por N fatores que talvez hoje não possamos colocar. No parágrafo 3º, vemos que a mediunidade pode estacionar, por estar faltando alguma coisa para tornar esta mediunidade mais útil. Quarto parágrafo. Na maioria das vezes, quando tal ocorre, interrompo a leitura para voltar nos parágrafos 2 e 3. Se a mediunidade não deslancha, se a mediunidade estaciona, o que fazer? A resposta está no parágrafo 4º, que agora lemos. Quando tal ocorre, não convém que o médium perca tempo com insistência. Pode ser que o seu compromisso espiritual esteja vinculado a um
alguma outra atividade que não o do exercício sistemático da mediunidade. Então, treinou, exercitou por um certo período, esforçou-se, vem se aprimorando moralmente, sente que tudo que podia fazer por si mesmo, sente que tudo que poderia fazer para coadjuvar os espíritos foi feito. A mediunidade não eclodiu dentro da especificidade, dentro da modalidade que aguardava. Não insista. Me permitam compartilhar minha pequena experiência. Espírita desde 79, fui admitido no trabalho mediúnico do Centro Espírita Amor, Fé e Caridade, aqui em Oswaldo Cruz, na Rua Japão. Eu me permiti treinar psicografia. O exemplo que o Odilon fornece aqui é o meu exemplo. Por algum tempo, no trabalho mediúnico, treinei psicografia. Em casa, treinei psicografia. Mas a psicografia, no sentido clássico, não emergiu, não brotou de maneira satisfatória. Insisti por um tempo para que eu tivesse tempo de obter a resposta quanto ao que estava acontecendo. Depois de alguns meses, interrompi o exercício e concluí que a psicografia não constava do meu programa de trabalho na Grey Espírita. Percebi que eu ia ter que estudar, ralar muito, porque os espíritos não iam pegar minha mão na base do menor esforço e psicografar belas páginas. E vejam que interessante, comecei então a elaborar algumas páginas do meu conteúdo intelectual com os meus recursos e percebi que eu não estava trabalhando sozinho naqueles momentos em que eu escrevia. Os espíritos vinham, me auxiliavam, me inspiravam. Muitas vezes eu escrevia alguma coisa que não era do meu conteúdo, do meu conhecimento, era muito claramente algo sugerido por eles, mas eles discretamente. E até hoje, quando escrevo alguma coisa, quando falo, sinto que estou sendo auxiliado pelos espíritos, mas eles contam com o meu esforço. Então é o que o parágrafo está nos dizendo. Vai procurar outra tarefa. Vai procurar outra tarefa. No parágrafo seguinte, Odilon vai insistir nesta linha de pensamento. Bom senso. Bom senso. Vamos usar a fé raciocinada. Vamos analisar. Alguém só será útil à causa espírita, só será útil à causa espírita se for médium, no sentido clássico da expressão, se incorporar, se psicografar, se desenvolver evidência, a audiência, efeitos físicos de materialização e outros. Será que é somente na prática da mediunidade ou na mediunidade prática que nós vamos ser úteis à doutrina espírita? Quantos maus exemplos de médiuns!
E quantos excelentes exemplos de companheiros espíritas que não são médiuns no sentido usual da palavra e que realizam um trabalho notável. Um clássico, por exemplo, da literatura espírita, Vinícius, publicou obras belíssimas, sempre atuais, num estudo profundo do Evangelho. Obras da lavra do próprio Vinícius. Alguém dirá que a contribuição dele não é relevante porque não vem com a assinatura de um espírito. Para citar apenas ele, há pouco mencionei Carlos Toledo Rizzini, um escritor maravilhoso, Hermínio Miranda e tantos outros que deixaram uma obra literária fantástica, Gabriel Delany, Leon Denis, Aksakov, Camille Flammarion, que escreveram sem que espíritos assinassem ou tenham assinado suas obras. É isto que o Odinon está dizendo também no 5º parágrafo, do meio em diante. Quando é assim, quando se percebe que a faculdade mediúnica não cresce, não evolui, não sai, digamos, do lugar comum, convém que o medianeiro tenha bom senso para recuar, esperando por melhor oportunidade, compreendendo que este esperar não é cruzar os braços, não é sentar-se e aguardar que pela inércia alguma coisa aconteça, né? No parágrafo seguinte, existem médiuns improdutivos que no outro setor das atividades poderiam ser mais úteis à causa. E mais adiante ele vai dizer no penúltimo parágrafo, na última linha do penúltimo parágrafo: trabalhe na organização da casa, seja um secretário, seja um presidente, um vice-presidente, seja um tesoureiro, um diretor de patrimônio, seja um evangelizador, seja um atendente fraterno, seja um recepcionista fraterno. Ajude a colocar a água no copo, ajude no serviço de passes, ajude no trabalho assistencial, ajude no serviço da prece, venha contribuir na tribuna, vá trabalhar no setor do livro. Há muito o que fazer para que o espírita não condicione a sua adesão, a sua entrega à mediunidade pura e simples, porque isso seria orgulho, egoísmo, capricho, como está no penúltimo parágrafo, na 4ª linha, seria vaidade, querer se promover, querer a fama, a glória, o poder, querer agradar a todo mundo, impactar, como se ser médium desse a ele algum título, algum atributo diferente dos companheiros que compartilham com ele da tarefa. E, infelizmente, é o que nós vemos. Muitos companheiros, por serem médiums com tarefa definida, creem-se melhores, superiores aos companheiros de ideal. E quando desenvolve o complexo de superioridade e começa a se achar o médium principal da casa, da tarefa, é um Deus nos acuda. Aí a casa, os companheiros têm que bajular esse médium, têm que carregá-lo no colo, têm que concordar com tudo, levá-lo para baixo, para cima, cercá-lo de mimos,
e na menor contrariedade, ele acaba por se magoar, por colocar todo o seu orgulho, a sua suscetibilidade à tona. E alguns até abandonam a tarefa por pensarem que os companheiros não estão lhe dando o devido valor. Então, a lição da noite nos está dizendo isso. No outro parágrafo aí, está dito assim: tudo, por assim dizer, está atrelado ao compromisso kármico do companheiro ou do medianeiro. Precisamos cogitar, quando formos cogitar da nossa tarefa na grei espírita, na seara espírita, o que o Cristo espera de nós? Qual é a nossa programação? E essa resposta não é difícil de se perceber, que cada um analise as suas aptidões, cada um analise as suas inclinações. Alguém poderia me perguntar: qual a minha mediunidade? Responda você, sem nenhuma rudeza, aqui na resposta. Qual a sua mediunidade? Você sabe dela melhor do que eu. Do que você gosta de fazer? Eu gosto muito de fazer preces. Pois então, a sua mediunidade pode ser aprimorada no serviço de preces. Eu me sinto muito bem, me sinto feliz aplicando passes. Está aí a sua mediunidade. Então, para chegarmos nesta resposta, qual a minha tarefa na casa espírita, é estudar e estudar-se. Estudar e estudar-se. Estudemos a doutrina, estudemos tudo que se correlaciona à doutrina e estudemo-nos. Vou falar da minha experiência. Com 12 anos, estava na aula de francês e naqueles dias tínhamos aprendido o hino nacional francês. E não sei por que cargas d'água eu decorei o hino. Estávamos na sala de aula, a professora Nancy, sem prévio aviso, antes daquela aula, disse: se alguém aqui vier à frente e cantar o hino nacional francês inteiro, ganha 10. Eu sabia o hino, fui. Com 12 anos, fui cantar na frente de 30, 40 colegas. A fama correu, comecei a cantar nas solenidades cívicas do ginásio. Dia 7 de setembro, independência do Brasil. Tinha um momento que o Isaías, agora com 13, 14 anos, ia cantar músicas românticas que não tinha nada a ver com 7 de setembro. 15 de novembro, estava lá o Isaías. O que era aquilo? Eu estava sendo preparado para o que mais tarde aconteceria na minha vida. Isso acontece comigo, aconteceu comigo, acontece com você. Observe-se. Adoro crianças. Vai para a evangelização. Porque mediunidade boa é aquela que brota espontaneamente. Ela há de brotar espontaneamente. Surge. Bem, queridos,
leiam, estudem, capítulo 17, item 5, parábola da semente. O semeador saiu a semear, está aqui resumindo, uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra parte caiu entre pedras, outra parte caiu entre espinhos e outra parte caiu em terra boa. E a semente que caiu em terra boa, as sementes que caíram em terra boa, uma produziu 100, outra produziu 60, outra produziu 30. Ou seja, a mediunidade, aqui comparada à semente, pode cair em todos os corações, pode estar presente em todos os espíritos, em todos os espíritas, mas em um não se desenvolve por conta das negatividades que ele absorve, noutra mediunidade não eclode, porque ele começa com muita euforia, muito entusiasmo, mas é fogo fátuo, daí a pouco as dificuldades aparecem e o médium desaparece. Outros médiums são tão envolvidos com problemas domésticos, problemas profissionais, problemas financeiros, que ele fica aturdido. Então não basta que a semente da mediunidade esteja presente em todos nós. É preciso observar a qualidade do nosso terreno. E quando vemos aqui que uma semente produz 100, outra 60, outra 30, nós podemos ampliar e dizer que tem uma semente que vai produzir uma espiga, outra semente pode produzir 2 espigas, outra 3, 4, 5, 6, 7, 30, 31, 80, 81, 90, 91. Ou seja, nada de rivalidade entre médiuns, nada de comparação entre médiuns, nada de inveja, nada de ciúmes, nada de competição, porque cada um tem um grau de mediunidade e cada um tem um grau de esforço, tem um grau de aprimoramento, tem um grau de vontade, tem um grau de determinação, tem um compromisso kármico diferente do outro. Então nós precisamos nos contentar com o que nos é possível. O Chico viu a mãe aos 4 anos, eu vi o espírito aos 7. Olha a diferença do Chico por Isaías. Qualidade do terreno. Não adianta Isaías pretender imitar um outro médium, rivalizar com outro médium, porque isto é perda de tempo, é tolice, é vaidade, é presunção, é arrogância, é soberba, é orgulho, e eu vou deixar de produzir o pouco que posso com a qualidade possível por conta de uma vaidade que me leva a pretender fazer, ser o que não consigo por enquanto fazer, porque está em desacordo com a minha evolução. Tudo em universo evolui. O pensamento evolui, o sentimento evolui, a mediunidade precisa evoluir. E para que a mediunidade evolua, tornando-se produtiva, que é o tema do capítulo 44, nós precisaremos fazer a nossa parte.
Um beijo grande no coração de todos, obrigado e paciência, você que me acompanhou aí pela internet, sou eu o coordenador de estudo, não se queixe de mim, é o seu karma, é o seu resgate, cada um tem o monitor que merece ou precisa. Te amo. Beijo. Obrigado, Isaías. Quarta-feira, 10 da manhã, Salmos capítulo 3. Davi confia no Senhor em suas adversidades. Obrigado, Isaías, pelo estudo, muito esclarecedor, e nós vamos agradecer agora. Obrigado, Mestre amado, benfeitor de nossas vidas. Nós te agradecemos pelo estudo, pela noite. Nós te agradecemos pela oportunidade de levar para os nossos colegas de estudo esta noite e que todos possam absorver a melhor parte. Obrigado, Mestre Jesus, pela tua presença entre nós. Nós te agradecemos. Assim seja. Muito bem.